Em Brasília, isso. Estamos em Brasília. A gente está acompanhando aí o movimento do Congresso Nacional e também todas as consequências que estão acontecendo, deputado. Eu queria que o senhor primeiro me desse assim a volta do recesso parlamentar. Como é que está o clima no Congresso Nacional aí? Como é que o senhor vê a expectativa desse segundo semestre, hein? Olha, Fábio, é um clima muito ruim em relação a tudo que nós tratamos com o presidente Hugo Motta. Hugo Motta não recebeu o voto da direita nem do PL por ter uma grande atuação, porque nós admiramos aí o trabalho dele. Nós apostamos o nome dele em função dele ter dado a palavra, não só para nós do PL, mas também para o presidente Bolsonaro, de que durante o período em que ele fosse presidente, já no primeiro ano, ele estaria colocando em votação projetos que são importantes da pauta da direita, que são projetos da anistia e também o fim do foro privilegiado, entre outros. Estranhamente, Hugo Motta, durante a sua campanha, falava publicamente da importância de pautar esses temas e de avançar nessas discussões, e depois do momento da sua eleição, ele começa a falar que já não tem tanta necessidade, que pode deixar para depois, ou que não é o momento de votar esses projetos. E nós sabemos por quê. Muitas vezes nos parece que o mandato do presidente Hugo Motta está a serviço do governo Lula e também a serviço do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, agora na volta do recesso, nós tivemos aí uma atitude de tomar o plenário numa tentativa de fazer um protesto pacífico no sentido de fazer com que ele entendesse a importância de algumas pautas para a direita e para que ele entendesse que ele não pode colocar na gaveta projetos que são importantes para nós. E nesse sentido, nós conduzimos uma negociação aonde partidos como PP, PSD, também o União Brasil nos deram a palavra de que seriam parceiros no sentido de, na reunião de líderes, darem os seus votos para que nós pudéssemos colocar esses projetos em pauta. Essa primeira semana, agora pós esse evento que aconteceu semana passada, nós já tivemos aí um grande avanço. Nós começamos a trabalhar um texto que pudesse contemplar todos os partidos. Nós temos aqui a PEC 333, que trata do fim do foro privilegiado, e nós temos deputados do PL que já estão trabalhando para poder fazer uma relatoria que seja a contento também para os partidos de centro. Eu lhe pergunto sobre isso, o poder excessivo dos presidentes do Congresso, presidente da Câmara ou do Senado, né? Que pode definir uma pauta onde a maioria quer diferente, né, deputado? Como é complicado isso, né? Uma pessoa deter um poder impressionante, como se ministro Alexandre de Moraes tem do Supremo, de definir o seguinte: a maioria dos senadores quer impeachment, mas eu não quero. Eu decido. Mas o Congresso é culpado por isso, porque deu os poderes para esse cidadão ao longo dos anos, né? O Alcolumbre, por exemplo, semana passada também houve uma tomada da mesa do Senado, e a partir dessa pressão que nós fizemos, nós conseguimos a assinatura de 7 parlamentares, que ainda faltavam no Senado. E lá nós temos 41 assinaturas, ou seja, a maioria mais um do Senado hoje pede o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes sendo pautado. E não vem sendo respeitado pelo presidente da casa, Sim. Davi Alcolumbre. Mas importante destacar, Fábio, é que em meio a tantas discussões e algumas sanções dos Estados Unidos, lá pelas tantas, Alcolumbre, arrogante como deu a declaração de que não adiantava ter 41 assinaturas e mesmo que tivesse 81 assinaturas, ele não pautaria o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. E depois disso, houve uma entrevista do advogado Trump nos Estados Unidos falando que talvez a Magnitsky, aquela lei que faz uma investigação profunda da vida do cidadão, poderia estar pegando o Alcolumbre. O Alcolumbre já começou a mudar de ideia, já começou a falar na possibilidade de olhar esse processo. Então, eu acredito que está na hora de os presidentes do Senado e da Câmara entenderem que tenta-se primeiro buscar pontos de convergência. Em não havendo possibilidade, que se coloque em votação os projetos, para que a gente possa avaliar, para que nós possamos votar contra ou a favor, para que nós possamos aprovar ou derrubar projetos que são importantes para
para todos os partidos, para todas as ideologias. Então, eu acredito que está na hora de os presidentes respeitarem os parlamentares, tanto no Senado quanto na Câmara. Deputado Marcelo Moraes, o senhor pediu, através dos seus advogados, uma audiência com o ex-presidente Bolsonaro nessa visita que tinha sido suprimido a liberdade dele para ficar em casa. O senhor conseguiu fazer uma visita a ele? Sim, visitei o Bolsonaro ontem à tarde, né? Fiquei uma hora mais ou menos com ele lá. Fui o primeiro parlamentar a ter o pedido de permissão aí para poder visitar o ex-presidente. Sim. E, na verdade, o que eu fui fazer lá é conversar um pouco com um amigo, né? Levar a minha solidariedade, me colocar à disposição para tudo aquilo que ele precisar. Eu entendo, Fábio, que parceria tem que ser na hora boa e na hora ruim. No momento fácil e também no momento difícil. E nesse sentido, fui lá me colocar à disposição para ele. Conversamos sobre vários temas, mas infelizmente falar sobre isso é muito complicado, Fábio. Por que eu estou te dizendo isso? Porque nós vivemos um momento de exceção no Brasil, onde a interpretação do judiciário é sempre pró-esquerda e contra a direita. Sim. Pasmem vocês que Bolsonaro hoje está em prisão domiciliar pelo fato de o filho dele, Flávio Bolsonaro, ter ido visitá-lo com os seus filhos e ter tirado uma foto, ele, os filhos, com o avô. E isso fez com que ele hoje estivesse em prisão domiciliar. Por isso eu vou me limitar a falar de que estive lá, que me coloquei à disposição, e também senti ele com muito soluço. Ele que teve aquele problema intestinal depois da facada, depois do atentado que ele sofreu de um ex-militante do PSOL, e isso trouxe prejuízos à saúde dele. Conversamos sobre isso também. No final da tarde eu já vi que ele fez o pedido para o ministro Alexandre de Moraes para que ele possa ir até o hospital, fazer um tratamento. Me parece que já foi autorizado e ele vai buscar esse atendimento médico para tentar melhorar essa condição. Agora, eu vou abrir o coração para ti, Fábio. É muito difícil tu ver um líder como é o Bolsonaro. Eu que tive a oportunidade de ser vice-líder do seu governo, acompanhei muito das suas viagens, um homem que em todos os lugares aonde ele passa, leva multidões, e agora está lá trancafiado em casa sem poder receber visita dos amigos, porque existe um ministro que vem perseguindo ele por um crime que nunca aconteceu. Bolsonaro hoje tem 2 condenações que são absurdas. Vamos falar primeiro da condenação eleitoral. Ele está hoje inelegível, tem prazo para recorrer ainda, mas hoje estaria inelegível, porque diferente do Lula, que pagava mensalidade a deputados para poder ter a maioria no Congresso, diferente do Lula, que recebeu sítio e apartamento de amigos, diferente do Lula, que assaltou os cofres da Petrobras, do Correios, entre outros, Bolsonaro apenas teceu algumas críticas ao sistema eleitoral brasileiro para embaixadores que sequer votam aqui no Brasil. Esse é o motivo pelo qual ele está inelegível. E o motivo da prisão é mais bizarro ainda. Ele é acusado de ter montado um golpe de Estado. Vamos lá, Fábio, golpe de Estado sem a ajuda das Forças Armadas. Uma manifestação que perdeu o rumo lá pelas tantas e que invadiu 7 dos 3 poderes esvaziadas no domingo, não é? Então, e no dia 8 ele nem no Brasil estava. Então existe uma perseguição muito grande em cima do nosso líder maior, que é o presidente Bolsonaro, e ver ele trancafiado dentro de uma casa sem ter cometido crime algum, com certeza nos deixa entristecidos. E com certeza isso se distancia cada vez mais de uma democracia aqui no Brasil. Eu que lhe coloco sobre isso e o efeito disso tudo junto a parlamentares, né? Semana passada eu estive em Porto Alegre conversando com um filósofo e radialista também de uma grande rede de emissora, que ele fala sobre a questão da voz que está sendo calada por gente que pensa diferente do que está colocado na mesa, né? E inclusive sendo fechado emissoras ou suprimido a liberdade de falar sobre questões diferentes do que pensa. E isso é uma questão muito importante, eu acho, deputado, é que agora os Estados Unidos entram com sanções econômicas contra o Brasil em função de problema de relacionamento ou de decisões judiciais contra pessoas em função da liberdade de expressão. E as consequências disso na questão econômica, ela é bastante significativa, muito grande, né? O senhor tem ideia do que pode acontecer ainda mais, hein?
Primeiro, destacar que no nosso país hoje nós temos presos políticos. Vamos falar aqui de Roberto Jefferson e Daniel Silveira, entre outros. Nosso país hoje tem exilados. Vamos falar aqui de Alan dos Santos, de Paulo Figueiredo, 2 jornalistas que estão exilados nos Estados Unidos. E mais do que isso, a gente pode falar de uma tentativa gigantesca por parte do sistema, por parte do Supremo Tribunal Federal, de tentar tirar Bolsonaro do jogo, tirá-lo da eleição de 2026. Isso, na minha opinião, faz com que nós não tenhamos mais a possibilidade de dizer que no Brasil existe a democracia. Em relação às sanções que vêm dos Estados Unidos, Fábio, eu sou obrigado a tentar dividir esse tema em 2 partes. Sim. Porque é preciso dividir 2 temas porque são diferentes. A primeira delas é a questão do Flávio Bolsonaro ter ido aos Estados Unidos e levar as denúncias daquilo que vem acontecendo em relação à perseguição a direitistas aqui no Brasil e este rumo à ditadura que nós vivemos. Isso tem feito com que sanções aconteçam aos ministros do Supremo Tribunal Federal, que há muito tempo rasgaram a Constituição, não servem mais à população e estão a serviço da esquerda. Isto é um tema. O segundo tema são as taxações. E eu acho que não tem ligação o Eduardo com essas taxações. Por quê? Primeiro porque as taxações não acontecem somente no Brasil. Se fosse somente no Brasil, talvez tivesse alguma ligação. Essas taxações elas acontecem também com outros países. Qual é a diferença do Brasil para os outros países? O Brasil tem feito uma relação diplomática bastante deficitária em relação à política com os Estados Unidos. Sim. Posso dar alguns exemplos aqui. Há poucos dias atrás, o Brasil recebeu aqui nos seus portos navios iranianos procurados pelos Estados Unidos. O Brasil, há poucos dias atrás, com o jato da FAB, foi buscar uma corrupta lá no Peru para asilá-la aqui no Brasil. O Brasil vem fazendo elogios e demonstrando uma parceria com o Hamas. O Brasil vem comprando combustível e petróleo da Rússia para fomentar cada vez mais a guerra com a Ucrânia, entre outros passos que fazem com que os Estados Unidos cada vez mais se afastem da gente. Sim. Maior prova de que a direita nada tem a ver com essas taxas que estão sendo aplicadas ao Brasil é de que o governo Trump, o próprio Donald Trump, vem pedindo uma ligação do Lula, que não o fez. E se fizesse, teria melhorado essa condição. Eu dou como exemplo aqui o México. O México começou com uma taxação de 30%, e mesmo sendo governado pela esquerda, em diálogo, aí o Poder Executivo do México com o governo Trump demonstrou algumas inseguranças em relação à fronteira, dizendo que lá é onde existe uma entrada muito grande de drogas e de imigrantes, e assinaram alguns termos de compromisso em relação a isso, e aquilo que era uma tarifa de 30% hoje está em 15%. Então está faltando muita habilidade por parte do governo Lula, no sentido de conduzir essa questão do tarifácio, e mais do que habilidade, Fábio, vamos ser sinceros, eles tentaram trazer o Eduardo Bolsonaro para essa questão das taxas, que não tem nada a ver, são 2 coisas totalmente diferentes, essas discussões são diferentes, e nisso eles estão surfando um momento bom, onde o percentual na popularidade do Lula vem melhorando, e por isso ele prefere não telefonar para o Trump, mas empurra essa conta para os nossos brasileiros. Só aí no Rio Grande do Sul, para que tu tenha uma ideia, envolve essa tarifa do Trump mais de 140 mil empregos. Tive reunião com a Fiergs há poucos dias atrás, e esse impacto é gigantesco aí na nossa economia. Então está faltando responsabilidade por parte do governo, que não tem habilidade nenhuma em fazer política diplomática, que é o governo Lula. Hoje vão lançar uma medida provisória para tentar amenizar o problema, mas não é dar dinheiro, vão financiar as empresas que estão com problema em função dessa taxação dos Estados Unidos, 30 bilhões de reais envolvidos nesse assunto, né? Para tentar amenizar, mas uma ligação, se despir de um momento e ser um pouco mais humilde para tentar montar um acordo, não se tem, né? A vitimização às vezes é melhor, né, deputado? É importante destacar, viu, Fábio, que essas medidas, eu tenho dúvida de que elas realmente irão ajudar os setores afetados. Te digo isso por quê?
porque são linhas de crédito. Pois é. Por exemplo, uma linha de crédito para uma empresa que não sabe se vai continuar vendendo, será que ela é tão interessante assim? Eu não soluciono. São programas de governo que fazem com que o governo ajude a pagar um percentual do salário do empregado, né? E faz com que a empresa assine um termo lá de que por tantos meses ou até um ano tenha que continuar com esse funcionário contratado. Será que essas empresas têm essa segurança de que vão poder manter os seus funcionários, tendo em vista que não sabem o que vai acontecer para frente em relação a essa diferenciação nas tarifas? Então, esse pacote de medidas me parece muito mais aí uma fantasia, uma tentativa de demonstrar que está tentando ajudar, do que realmente ajudar. Eu entendo que se o governo Lula quer realmente ajudar aí o nosso país em relação a essa discussão do tarifaço, não custa ele pegar o telefone e telefonar para Donald Trump e tentar buscar mecanismos, assim como fez o México e outros países estão fazendo, no sentido de baixar essas tarifas e continuar mantendo o nosso produto, as nossas empresas competitivas em relação a esse comércio internacional. Sinceramente, agora saiu mais um negócio da presidência da República aqui, que eu acho que o problema é assim, vai continuar a defesa na vitimização, tentando angariar pelo menos simpatia da população brasileira para o projeto eleitoral de 2026 e não para resolver o assunto. É uma coisa complicada. Deputado, deve estar complicado o setor da política aí em Brasília, viu? Sinceramente, eu devo ver assim que vocês, gaúchos, devem estar enfrentando uma perrenga aí, né? Porque o Congresso não anda, as matérias importantes não andam, há um travamento, uma briga do judiciário pressionando os presidentes da casa para não abrirem processos contra ministros, principalmente do Supremo. Deve estar assim passa a semana e quase que não anda as coisas, né? E não só existe essa dificuldade grande aqui dentro do Congresso, como o Supremo vem cada vez mais se distanciando daquilo que é institucionalmente o que nós desejamos, que é a isonomia entre os poderes. Agora, vamos lá. Há poucos dias atrás, nós votamos aqui um projeto que susta o aumento do IOF. É uma prerrogativa do parlamento. E com mais de 350 votos, nós conseguimos derrubar o aumento do IOF, que vai implicar em aumento na tarifa do cartão de crédito, na prestação daquele cidadão que daqui a pouco comprou um carrinho, comprou uma casa e por aí vai. E para nossa surpresa, o Supremo Tribunal Federal sentou com o governo federal e, sem nenhuma previsão legal, foi lá e derrubou a nossa votação. Manteve o aumento do IOF. Então esse clima é muito ruim. Hoje o governo Lula me parece ter um consórcio de poder com o Supremo Tribunal Federal. E governa em parceria com o Supremo Tribunal Federal e muitas vezes deixando de lado o parlamento, que é formado pela maioria dos votos do Brasil. A totalidade dos votos está no parlamento e não no Poder Executivo. Lá na Câmara dos Deputados nós temos deputados de direita, de esquerda, do partido A, B, C, nós temos todas as representações. E o Supremo Tribunal não reconhece isso e vem, a cada dia que passa, atropelando aí as suas atribuições e muitas vezes atropelando as nossas atribuições. Então o clima é muito, muito tenso e por isso nós viemos sistematicamente pedindo aí a votação do projeto que prevê o fim do foro privilegiado e dentro disso tira algumas prerrogativas aí por parte do Supremo Tribunal Federal e também a votação da anistia por dois motivos. Primeiro, para cometer justiça com aquelas pessoas que não tiveram envolvimento nenhum naqueles atos de depredação e segundo, para que esse tema, Fábio, deixe de ser uma cortina de fumaça. Enquanto o governo e o Supremo falam sobre esse tema, tem vários temas que passam desapercebidos, como dia após dia o governo entregando aí no bolso do trabalhador mais impostos, o governo entregando uma cesta básica mais cara, combustível mais caro, e um governo que não entrega prosperidade ao nosso país. Então, por isso é importante que a gente vote matérias como essa, vote também o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, para que sirva de exemplo para outros ministros de que o judiciário ele não pode ter lado. Ele tem que ser aí uma casa para que possa ter isonomia e possa receber tudo aquilo que chega lá com muita transparência. Mas não é fácil, realmente vive em um limbo extraterrestre, assim. O judiciário está extraterrestre, não está preocupado com falta de emprego, não está preocupado com algumas coisas, né, que acabam
sendo o drama da população brasileira. Deputado Marcelo Moraes, obrigado pelo carinho de nos atender, parabéns aí pela tua fala, eu acho que o legal, assim, eu te vejo muito mais maduro do que quando deputado estadual aqui, tu está num aspecto agora de buscar novas informações, e é legal ver isso, né? Essa tua carreira progredindo, melhorando cada vez mais, se aprofundando de assuntos nacionais. Isso é muito bom saber e ver, viu, deputado? Muito obrigado, Fábio. Obrigado aí pela tua fala. Obrigado pela oportunidade de poder conversar um pouquinho com vocês. Esse ano aí nós temos uma tarefa difícil. A gente não foi tema dessa entrevista, mas podemos falar em outro momento. Acredito que vocês vão estar presentes, que é a COP, que vai acontecer no final do ano, que trata da cultura do tabaco. Pois que vocês vêm acompanhando aí nos últimos anos e levando informação a todos os produtores, não só de Camaquã, mas de toda a região sul do estado. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Com total certeza, o meu mandato está sempre à disposição da Acústica, que é o grande veículo de comunicação da região sul do estado. Obrigado Pela oportunidade. Bom trabalho para você aí.